volta. E eu tenho aqui ao meu lado uma pessoa que é a Virgínia Campos Noel de Farias, que ainda não é famosa, né? Ainda não, mas que resolveu se aventurar num campo novo na vida dela, que deu super certo. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde. É uma aventura, quer dizer, né? Uma aventura inspirada por Deus, mas uma direção nova na sua vida. Foi uma consequência, né? Não foi nada premeditado. E aí surgiu o livro, deixa eu ver se o Marcelo consegue mostrar aqui, é esse aqui, ó. Tá? Chama-se Gemidos Inexprimíveis, não é isso? Isso. E o que é, quer dizer, qual é o assunto do livro, Virgínia? O livro ele fala da posição que os homens devem tomar como filhos de Deus para que o Espírito interceda por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. Ele é baseado em Romanos 8, do versículo 26 ao 28, que fala da unidade triuna de Deus, e são expostos assuntos, aspectos relacionados ao caminho do homem com Deus. E o livro sempre é conduzido aos versículos bíblicos. Eu até trago para o livro, transcrevo, né, bastante versículos para... Você fez uma coisa que facilita muito, que não só citar, como transcrever, porque muitas vezes a gente pega algum livro que ele cita e você tem que parar e ir lá procurar referência, ir lá conferir o que está dizendo. E a Virgínia tomou o cuidado de ir colocando aqui tudo que Deus foi colocando. Deus colocou no meu coração de transcrever para facilitar o entendimento, a leitura, né? Porque fala sobre muitos assuntos, fala sobre a busca a Deus através das promessas, como orar, jejuar, fala sobre louvor, fala sobre o amor de Deus, o amor ao próximo. Então são assuntos assim bastante diversificados, né? E que é importante a pessoa saber o que Deus fala na palavra, né? Agora, eu disse que é uma aventura porque é o primeiro livro da sua carreira, não é? É o primeiro livro. Você já tinha pensado em escrever um livro ou isso foi surgindo das experiências que você foi tendo com Deus? Assim, graças a Deus, a gente sempre teve muitas experiências com Ele, mas essa foi uma experiência, assim, que levou alguns anos. E Deus me deu a bênção de anotar toda ela, e ela está toda no livro. Então, assim, como foi uma experiência grande, e depois que nós compramos o bem material, que eles vão ler no livro, que Deus nos concedeu, Deus foi colocando no meu coração a escrever sobre como Ele falou, como nós alcançamos essa bênção, como Ele agiu nas nossas vidas, né? Você conversando antes, a Virgínia contou sobre a experiência dela o caderninho de anotações, caderninho de experiência, o caderninho de experiências, que são aquelas palavras que Deus vai dando, a direção que Deus vai dando para a vida da gente, que a gente às vezes recebe na hora e cai no esquecimento depois, não é, Virgínia? Porque Deus fala conosco de várias maneiras, né? E passa o tempo, a gente esquece, às vezes, uma promessa que Deus nos fez, uma bênção que a gente está recebendo, a gente esquece que Deus já falou antes que ia nos dar, né? Então, se você realmente tiver um caderninho de experiência, é uma bênção, que eu até recebi a bênção de escrever o livro justamente porque eu fiz esse caderninho. E até mesmo uma forma de exercitar a fé, né? Porque tá ali a promessa de Deus para sua vida, você vai olhar ali, não vai passar despercebido, e quando ela chegar, você vai valorizar, porque vai lembrar, olha, não é que Deus me prometeu e Deus está cumprindo, né? E até às vezes você passa uma fase assim de dificuldade, tá triste, alguma coisa, aí você olha para trás. recolhe naquele caderno, recebe uma bênção. E como é que as pessoas receberam o livro, Virgínia? Olha, tem sido uma bênção, um retorno, porque as pessoas sentem que Deus não é um Deus de longe, é um Deus que está perto, mais perto do que a gente possa imaginar, Com né? certeza, Deus com é um Deus certeza. presente, então assim, as pessoas têm me relatado que as experiências que estão tendo ao ler o livro, e eu me sinto muito feliz. E todas as experiências que estão aqui no livro são experiências pessoais, são experiências suas? Eu começo assim esse capítulo do testemunho contando rapidamente assim a minha vida, muito rápido, porque são muitas experiências. Mas a específica é uma bênção material. Ela até gira em torno da promessa que Deus fez a Josué e Caleb, da terra prometida.
Então, ela é um testemunho específico, né, de uma bênção só. E como é que surgiu a escritora? Quer dizer, você já disse que foi do caderninho de experiência e que aí as ideias foram surgindo, a bênção chegando e acabou se transformando em livro. Agora, o que você faz no dia a dia? Ou o que você fazia antes de ser escritora? Ainda faço pouco para eu chegar aqui. Eu e meu marido trabalhamos com fotografia. Então, no dia a dia, eu sou comerciante. E aí arranjava tempo para ir jogando também no meio do caminho. Quer dizer, como é que você fez para escrever o livro? Ultimamente, para conciliar, né? Para conciliar. Ultimamente, assim, até na correção do livro, eu fazia assim, levantava 3 horas da manhã, aí ficava até às 5, depois voltava para descansar um pouquinho. E durante o dia, quando dá, que é muito difícil, né? Mas até quando eu comecei a escrever o livro, eu tive um período bom que eu pude passar tardes em casa escrevendo. Entendeu? Aí depois, no final, é que foi dificultando um pouco mais, mas foi uma benção. Agora, qual é o teu objetivo, né? O que você espera alcançar já com o livro pronto aqui nas mãos? Eu penso assim, né? Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Então, eu quero, assim, que Deus me use para que Ele brilhe através de mim, para que as promessas dEle venham para que as pessoas ouçam, né, o Espírito falar por elas, que elas ouçam as promessas de Deus, que conheçam mais a Deus, porque às vezes nós sabemos que Deus está próximo, mas não temos experiências com Ele, né? Porque você fala de experiências, mas no sentido de intimidade com Deus, né? Essa é a experiência, né? Essa intimidade com Deus, essa ligação, essa coisa de estar atento à voz de Deus, né? Como você disse, Deus fala em várias situações, fala no louvor, fala numa conversa, fala numa pregação, né? Fala quando você lendo, né? Algum livro, alguma coisa da Bíblia também, mas